Bruno Lopes de Almeida, eu sou estudante de Letras da Universidade Estadual de Feira de Santana e há algum tempo eu venho desenvolvendo um trabalho com a professora Zenaide de Oliveira Novaes Carneiro, a minha orientadora, que vem sendo a minha orientadora de iniciação científica, e juntos nós desenvolvemos, né, o trabalho que eu vou apresentar agora, que foi o resultado da minha primeira iniciação científica, intitulado, né, para essa apresentação, para o estudo do português brasileiro e a formação de corpos, edição eletrônica do livro de razão do Campo Seco, tá certo? Vamos lá, então. Quais são, gente, os princípios norteadores desse projeto, desse trabalho, né? Auxiliar, claro, na reconstrução, conservação e ampliação da sociohistória da linguística brasileira, tá certo? Só que nessas palavras do início, ó, reconstrução, conservação e ampliação, elas dão a entender para a gente que esse é um trabalho, né, como diz a professora Rosa Virgínia, que vem de muito tempo e que ainda se prolongará por muito tempo, tá certo? Então, o meu projeto de iniciação científica, ele é uma pequena, assim, e eu vou dizer pequena porque vocês vão descobrir mais para frente, colaboração para esses estudos, né? Mas eu acredito, na realidade, que trabalhar com língua, trabalhar com variação, trabalhar com linguística histórica, constituição de corpos, não é uma atividade que dá conta apenas dos estudos linguísticos, mas sim também de estudos históricos, estudos geográficos, estudos sociológicos, porque para a gente construir esse trabalho, a gente tem que pesquisar muito e construir um arcabouço muito grande para localizar quais são as pessoas, quais são os dialetos, quais são as épocas, quais são as relações que estão interpeladas, né, com esse estudo da língua propriamente dita. E o segundo princípio norteador, né, é a constituição e a construção de um corpus eletrônico para o estudo do português brasileiro, que é uma coisa que eu gosto muito, né, essa história aí da constituição de corpus, tá certo? Então, os objetivos, claro, realizar a edição eletrônica em linguagem XML do livro de razão do Campo Seco, foi escrito entre os séculos XVIII e XIX, publicação das edições XML do livro de razão na plataforma Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão, o CEDOS, e a publicação dos resultados em formato de artigo que, graças a uma oportunidade, né, que foi apresentada para a gente pela professora Uda Santiago, que também é membro do CEDOS, e que é um anjo na nossa vida, professora Uda, eu amo a senhora. A gente apresentou o trabalho num evento e, felizmente, né, um artigo com os resultados está para ser publicado, sim. Então, prosseguindo para a parte de material e método, né, o material, o livro de razão, né? E esse livro de razão, gente, que eu quero ter uma conversa com vocês sobre ele, né? Eu recebi a edição semidiplomática que foi realizada por Adilson, que fez essa apresentação assim incrível para a gente agora. E eu fiquei muito feliz em poder ouvir, porque eu faço iniciação científica e as minhas demandas são outras, né? Mas ele está fazendo a tese de doutorado com o livro de razão, então foi incrível poder ouvir essas histórias que eu não conhecia, poder saber desses fatos que estão presentes dentro do livro e que eu não tinha conhecimento. Então, agora é como se fosse um alívio, que eu sinto que pela primeira vez eu estou finalmente entendendo do que se trata o livro de razão em sua conjuntura, tá certo? E o método, né, como Taine também fez no dela, é a edição XML do material através da ferramenta de edição eletrônica Edictor, foi desenvolvida por Kepler, Paixão de Souza e Faria, né? Em 2007, a versão final foi entregada, ficou pronto. E o Edictor, gente, ele é, assim, para mim, a parte-chave do processo de edição, porque sem esse software o trabalho da gente seria impossível, ou talvez fosse possível, mas com muita dificuldade. E o Edictor, ele fornece para a gente etiquetas, né, e processos que são necessários para a modernização da escrita do texto. E é importante que fique claro que nós que trabalhamos com a edição, a modernizada edição eletrônica, nós fazemos basicamente modernizar as palavras, modernizar o texto para o português escrito que nós conhecemos hoje, para que o texto seja acessível e seja possível de ser lido por
todas as pessoas possíveis, certo? Para que ele possa ser acessado também pela maior gama de pessoas, pesquisadores ou não. E o Edictor, ele é incrível porque ele preserva a formatação original do livro, ele preserva a escrita original. Então, quando você entra no site do C2 para pesquisar, você vai ter acesso à versão semidiplomática, ao documento original em TXT, você vai ter acesso à nossa edição modernizada, e você também vai ter acesso a algo que eu acho muito importante que o Edictor proporciona, que é um léxico de edições. Ou seja, você vai ter acesso às palavras que foram modificadas em sua forma original e depois que elas foram modificadas, né? Então, o Edictor, ele é um presente para a gente que trabalha com edição, mas, contudo, entretanto, todavia, não obstante, algumas coisas aconteceram nessa relação entre o Edictor e o livro de razão, tá certo? Então, seguindo, nós temos aqui uma foto da parte externa, né, do livro de razão, que essa foto foi retirada de um artigo da professora Zenaide e da professora Mariana, que foi publicado por uma revista da UFRJ. E aí vocês podem ver, né, que tem essas réguas, tem esse fundo preto, tem essas etiquetas, porque essa foto ela está sofrendo, né, o processo de fotografia, o processo de trabalho, que é um método Lapelink, que foi desenvolvido pelo professor Jorge Viana da UESB, tá certo? E é uma ferramenta, né, o método da Lapelink é um método cientificamente controlado para a fotografia dos materiais, e aí ele vai apresentar para a gente várias informações necessárias, o número de folhas, o tipo de papel, o comprimento, o diâmetro, que eu não sei se comprimento e diâmetro são a mesma coisa, mas enfim, é uma ferramenta que vai catalogar tudo que for possível com relação à parte física e às partes que constituem o material, no caso, o livro de razão. Então, prosseguindo para a nossa discussão, eu não vou repetir todas as informações, porque a Dilson falou, a professora Mariana falou, a Taine falou, a Elane falou, mas o livro de razão ele faz parte dos documentos, né, do acervo do C2, Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão. E aí o C2 atualmente ele trabalha com duas agendas de documentos, dois conjuntos, e aí o livro de razão ele está inserido no segundo conjunto, que se trata de um conjunto de documentos que está procurando fazer um recuo ainda maior nessa diacronia dos estudos da língua portuguesa. Porque o primeiro conjunto ele dá conta de documentos do século XIX ao século XX, mas aí o segundo conjunto, que é onde está o livro de razão, que já tem um pé ali no século XVIII, está buscando fazer esse recuo na diacronia. Tá certo? Com relação ao livro de razão, ele foi escrito entre o século XVIII e XIX, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é pertencente ao acervo de documentos de foro privado, né? Definido pela Madeleine Foisel em 2009. São documentos que não têm caráter público, que não são escritos para divulgação em âmbitos públicos, mas que, de certa forma e com certeza, registram, notificam e mantêm os costumes escritos, os costumes de comportamento e as relações, né, que tangenciam a época que ele está inserido. O livro de razão, também definido pela Madeleine Foisel, né, ela vai dizer para a gente que um livro de razão é um livro contábil, certo? Mas como a Dilson falou, e eu observei isso também durante o meu processo de trabalho com o livro de razão, eu não considero o livro de razão apenas um livro contábil. Eu acredito que tem muita história, que tem muitas narrativas e que tem muitas relações envolvidas e descritas dentro desse livro, que atravessam essa questão de ser apenas uma ata, um livro de registros contábeis, certo? Mas ela diz que um livro de razão é um livro contábil, que ele não obedece a uma retórica lógica, como livros escritos em prosa, livros literários, porque como ele se trata de registros que acontecem ali no cotidiano, pode não ter uma sequência de datas uma atrás da outra. Os registros, eles alternam, então chega uma pessoa agora, registra, e aí não chega mais ninguém, faz outro registro à tarde, se coloca uma nota de alguma coisa que ficou pendente, então ele não obedece uma sequência lógica de informações, por mais que, para mim, faça lógica ao que está escrito
lá tenha uma sequência distinta, certo? Só um minuto. E aí ele é constituído por 195 páginas escritas em papel. E isso é muito importante falar, porque, assim, foi o meu trabalho de iniciação científica. Então, quando eu recebi um livro com 195 páginas, eu que sou uma pessoa muito, muito ansiosa, eu fiquei, assim, meio desesperado. Mas aí, com a ajuda da professora Uda, da professora Zenaide, da professora Mariana, com a Dia Dilson também, eu fui me acalmando e entendendo um pouco melhor o material, tá certo? Então, essa é uma foto do sobrado do Brejo do Campo Seco. O livro de razão ele foi escrito por 3 gerações da família Pinheiro Canguçu, e o sobrado do Brejo do Campo Seco, nele ficava nessa região do Campo Seco, que hoje é o município de Brumado, o município de Brumado, e ele foi, né, generosamente cedido por Licurgo Neto para o CEDOS, para fins científicos, certo? Então, partindo para o processo de edição, antes de eu mostrar para vocês o processo propriamente dito, eu tenho que falar um pouco da minha experiência enquanto bolsista e do trabalho com o livro de razão, tá certo? Quando a gente entra no C2, a gente recebe um treinamento de edição com o editor para trabalhar com cartas. E o editor, de certa forma, ele é desenhado, o software ele é trabalhado para funcionar com cartas, que são textos lineares, que obedecem à estrutura de coluna única, que as sentenças vêm numa linha só e continuam na linha de baixo, certo? Mas o livro de razão, muito pelo contrário, ele contraria absolutamente tudo que a gente encontra em uma carta, tá certo? Então, esse foi o meu primeiro processo quando fui trabalhar com o livro de razão. A segunda questão, né, que no início parecia um problema, mas depois ficou tudo mais tranquilo, é que ele é um material inédito para o trabalho de edição, e como a Dilson ainda estava desenvolvendo a tese, muitas coisas ainda estavam em aberto para serem descobertas, mas eu acredito que eu tenha feito o melhor trabalho possível com isso. Tá certo? Então, prosseguindo, nós estamos aqui agora. Só uma pergunta, porque tá todo mundo me ouvindo, né? Sim, Bruno. Pronto, tudo bem. Sim. Então, essa aqui que vocês estão vendo, gente, é a aba de transcrição do editor, tá certo? Aqui do lado esquerdo, a gente tem esse texto que vem da versão semidiplomática que foi preparada por Adilson. Então, eu chego lá no Word, no Doc, eu copio o texto e eu colo aqui. E aí, quando eu colo o texto aqui, eu vejo se não perdeu nenhuma formatação, e eu apago o número da contagem de linhas que a Dilson coloca, mas que só serve para edição filológica, para edição semidiplomática. E depois que eu faço esse trato com o texto aqui, já na aba de transcrição do Edictor, eu gero o XML e nós vamos, né, para essa aba daqui. Aqui vocês podem ver que a versão XML ela já foi gerada e que eu já iniciei o meu processo de edição. Então, vocês podem ver que essas palavras destacadas em vermelho foram todas as palavras que eu modernizei, que eu editei. Então, nas etiquetas do editor, a gente tem sobrescrito, junção, segmentação, padronização, modernização. Então, todas essas palavras que vocês estão vendo, elas tinham alguma característica específica que eu precisei modificar. Então, por exemplo, aqui, ó, deve-me, logo no início. Esse deve-me, ele estava junto. Às vezes, ele também aparecia escrito com i, deve-me. E aí eu tinha primeiro que quebrar e depois modernizar. Então, todas essas palavras, elas passaram por processo de edição, as palavras em vermelho, e caso, né, quando esse documento for publicado no C2, as pessoas terão acesso a um léxico de todas as edições do livro. Tá certo? Só um minuto. Ok, tudo bem. Então, o processo de edição funciona dessa forma, mas agora nós vamos para a parte peculiar e específica do livro de razão. Mostrando para vocês aqui, ó, isso daqui é a versão semidiplomática, que foi preparada por Adilson. Então, ele coloca o facsímile, né, a foto do fólio de um lado e o texto transcrito do outro, de maneira fidedigna. Então, vocês reparem que eu escolhi esse fólio em específico porque ele tem uma contagem
tá certo? Que eu não sei do que é, mas que não é lida pelo editor, e para caso ela fosse ser lida, a gente teria que criar uma etiqueta específica, que não tinha no editor. Nesse texto também aparece a expressão inint, que seria ininteligível, que também não tem no editor, então seria necessário criar uma etiqueta para poder catalogar esse ininteligível dentro do texto. Tá certo? Mas ainda não foi o meu maior problema. O meu maior problema a gente vai ver agora. Ó. Coloquei uma foto da edição semidiplomática, porque em um certo momento do livro de razão, ele para de obedecer à estrutura de apenas uma coluna e ele começa a obedecer à estrutura de duas ou mais colunas. Essa diferenciação de colunas, ela não consegue ser interpretada pelo edicto. Então, prestem atenção aqui só na primeira frase. Ó. Deve Lopes de Souza o seguinte. A sentença continua na de baixo, ó, por 10 varas de pano de algodão. E aí, na segunda coluna, a gente tem deve o senhor Manuel Matias. Só que quando eu gero o XML dessa página dividida em colunas, acontece isso daqui. Deve Lopes de Souza o seguinte, deve o senhor Manuel Matias. Ele coloca duas sentenças diferentes que estiveram em duas colunas diferentes e transforma numa sentença só. E isso viola um dos maiores princípios do nosso processo de edição, porque esse XML, do jeito que está posto, ele compromete a estrutura semântica e sintática do documento, que é o que a gente não faz. A gente só moderniza a escrita e a anotação morfológica e sintática precisam ser fiéis a como elas foram anotadas no passado, tá certo? Mas o editor não consegue processar essa divisão em colunas. Então, a partir disso, o meu trabalho se tornou impossível com o livro de razão. Então, como resultado, eu consegui editar 51 fólios, ou seja, todos os fólios que estavam obedecendo à estrutura de apenas uma coluna, ou seja, similares às cartas, eu consegui editar, que foram 51. E as incompatibilidades entre o editor e o livro de razão foram encaminhadas para a equipe de desenvolvimento do editor, que fica na Unicamp. Tá certo? Então, essas são as minhas referências.